Fala galera, tudo certo? Galera, queria conversar com vocês hoje sobre um golpe que rola por aí, principalmente nas contratações, não só aqui em Joinville e em Santa Catarina, mas qualquer lugar do Brasil, que são os famosos salários compatíveis. Galera, toda empresa que oferece um salário compatível, cara, normalmente, eu falei toda, mas normalmente, tipo 90%, vai te oferecer um salário abaixo que te pagaria se você estivesse num grande centro urbano. Por que isso acontece? Eu vou falar para vocês sobre a situação dos desenvolvedores. Tenho muito contato com desenvolvedor, muito contato com programador, dev pleno. E galera, assim, se você tá ali em São Paulo, na capital, e você está trabalhando como desenvolvedor numa grande empresa, teu salário vai ser X. Vamos supor que você ganhe 10 mil reais. Só que se você vai para uma cidade um pouco menor, onde essa mesma empresa esteja instalada como uma filial, ou como escritório, muito provavelmente você vai ganhar de 30% a 40% menos pelo mesmo cargo, pelo mesmo trabalho. Por que isso acontece, galera? Bom, muitas empresas hoje estão sediadas em grandes capitais. Isso é muito custoso. Isso é benéfico para a empresa? Antigamente era, mas hoje se tornou algo muito custoso. Hoje, com o mundo cada vez mais descentralizado, a internet cada vez mais predominante, cara, hoje a gente usa celular 24 horas por dia praticamente. Computador nem se fala, cara. Qualquer coisa que você queira fazer de trabalho, você vai ter um computador praticamente hoje, uma tela para você olhar. Até chão de fábrica. Então, quando a gente vai para trabalhos que não demandam tanto esse contato direto com pessoas, com coisas, normalmente esses trabalhos conseguem ser descentralizados. O que eu quero dizer com isso é, se você é um desenvolvedor, se você trabalha numa parte de administração, de gestão, na parte de contabilidade, se você trabalha em algo que você fique num escritório, que necessariamente você fique no escritório, muito provavelmente, cara, teu trabalho pode e deve ter sido feito home office durante uma época aí que a gente passou em 2021. Então, isso diz muito respeito à descentralização. Grandes corporações, grandes empresas estão saindo cada vez mais de grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis, e estão indo para interiores. Eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas empresas que podiam estar agora em Floripa, empresas grandes, indústrias que poderiam estar ali em São José, ali ao redor, ali no coração de Santa Catarina, vem para cá, para Joinville, que é uma área fabril, que é uma área onde, em tese, é para estar as fábricas, é para estar os trabalhadores. Só que o que rola aí? Empresas de tecnologia têm vindo para cá. E essas empresas de tecnologia, que são originárias de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, que sediam aqui, elas estão oferecendo salários compatíveis. O que é esse salário compatível? Basicamente, eles olham um padrão de vida, ou seja, tu tem um custo de vida X em São Paulo, e aqui em Joinville tu tem um custo de vida X menos 50. Então, eles vão fazer o teu salário com base nesse custo de vida, X menos 50. Só que isso não tá certo, cara. Se você tá fazendo a mesma função, tá tendo o mesmo trabalho, a mesma dor de cabeça, era para você receber o que o cara de São Paulo recebe. Não era para ter essa discrepância devido ao custo de vida. Eu entendo porque as empresas fazem isso. É uma forma de lucrar. Só que isso acontece que, cara, você perde o maior barato de trabalhos descentralizados. Que é o quê? Você trabalha numa corporação, numa empresa, numa instituição, que vai conseguir te pagar um salário X. Nesse lugar o teu padrão de vida seria Y, só que aí você continua ganhando salário X, se muda para uma outra cidade e teu salário agora é Y menos 50. Ou seja, você diminuiu seu custo de vida, manteve seu salário. O teu padrão de vida melhora muito, sacou? Então, quando as empresas fazem isso, elas te tiram essa oportunidade. Então, por isso que eu digo para vocês, muito cuidado com empresas que falam salário compatível. Normalmente isso é uma desculpa para pagar menos, cara. Empresas bem consolidadas, empresas assim, transparentes, a maioria vai te falar de cara o salário de um cargo, sabe? Sendo bem sincero com vocês, cara, uma empresa assim séria, bem consolidada, a maioria das vezes vai te falar diretamente quanto é o salário daquilo. E se não falar, cara, assim, não vai colocar salário compatível, sabe? Vai te falar os benefícios, vai te falar tudo mais, mas não vai colocar salário compatível. Quando uma empresa vem com essa descrição, quando você vê essa descrição, tenha certeza de uma coisa, cara. Eles querem te pagar abaixo do que eles pagariam num grande centro. Ponto. Sendo que o trabalho que você vai fazer é o mesmo. A dor de cabeça é a mesma.
Se você errar, vai ter o mesmo impacto de que se você estivesse lá nesse outro lugar. Então tome muito cuidado com isso. Isso não vale só aqui em Joinville, isso vale para o Brasil inteiro, para qualquer cargo. Cada vez mais as empresas não têm olhado para o valor real do trabalho, mas sim o custo de vida local. Então elas têm se instalado, principalmente indústrias, cara, em zonas mais baratas, onde tenha mais serviço e onde eles consigam pagar menos para ter mais trabalhadores. Isso é errado? Não. A empresa quer lucrar, quer ter o dinheiro dela e quer aumentar a margem dela. Só que lembra de uma coisa, a maioria dessas empresas ganha isenção fiscal das mais diversas formas, cara. Eu poderia ficar aqui um tempão conversando com vocês sobre isenção fiscal. Mas assim, se elas estão no centro, perto de um polo tecnológico, elas conseguem fazer agregações ali, conseguem atrair essa mão de obra e acabar meio que tendo ela de graça com as isenções fiscais. Então assim, empresas que estão ligadas de alguma forma a institutos, a federações, ao Grupo S, por exemplo, são empresas que normalmente têm vantagens muito boas, fiscais que eu digo. Essa empresa ela não precisaria, em tese, estar fazendo isso. Ela não precisaria, em tese, estar te pagando menos que deveria, sabe? Nenhuma empresa deveria fazer isso. Mas assim, bora por esse viés. Então, cara, a empresa pode e deve te pagar. Não fica com uma síndrome, cara, do vira-lata. Não se acha assim a osga, não se acha a formiga ali. Lembra que se uma empresa te contratou, cara, se uma empresa aceitou você lá, é porque ela enxerga valor no teu trabalho ou enxerga que você pode se desenvolver lá de alguma forma. Eles não são bonzinhos, não existe empresa boazinha, não existe trabalho tranquilo, sabe? Trabalho é trabalhoso, cara. E se você quer crescer na vida, com certeza o teu trabalho vai te desgastar um pouco, vai te dar um pouco de dor de cabeça, vai te dar estresse, e você vai ter que aprender a ponderar com essas coisas. Mas entenda uma coisa, uma empresa que te valoriza não vai te pagar um salário compatível. Uma empresa que te valoriza vai entender o teu valor ali de mercado, sabe? Eu acho muito interessante que Joinville, que, cara, tem empresa aqui que tem uma nomenclatura, é Great Place to Work. E assim, cara, eu converso com algumas pessoas que trabalham nesse tipo de empresa, e assim, não são todas, claro, algumas só têm título e não vale nada na prática. Mas tem empresa aqui, principalmente no setor financeiro, cara, que assim, os caras te dão bonificações absurdas, tu recebe até 14º salário, sabe? Isso é valorizar o trabalhador. Essas empresas, quem trabalha nesse tipo de empresa, tu vai conversar, normalmente a pessoa não quer sair. A pessoa quer fazer carreira. Sabe? Quando você for para uma empresa, cara, trabalhar com uma empresa, dá uma sondada em quem trabalha lá. Quando você estiver lá fazendo entrevista, conversa um pouco com o pessoal que esteja lá no ócio, que esteja lá, tipo, na hora do almoço. Cara, pergunta se a galera quer fazer carreira lá, sabe? Se você achar muitos sims, é que muito provavelmente essa empresa valoriza o trabalho, sabe? Agora, se você achar muitos nãos, cara, é porque aquela empresa é só um trampolim. Aqui, muitas empresas servem de trampolim. O que é o trampolim, Rafa? Você começa aqui, mas você já está mandando um currículo para essa, para essa e para essa, para assim que te oferecer um salário melhorzinho, tu já pula, sabe? Em compensação, também já vi empresas onde são um lugar tão bom. Eu tenho uma amiga, inclusive me relatou isso, e eu tenho amigos que também já passaram por isso. Mas tem hoje uma amiga que, cara, ela estava trabalhando numa empresa X, numa indústria aqui, numa parte administrativa, e uma indústria X. E uma indústria Y ofereceu o salário dela mais 30%. Bora supor que ela ganhasse ali R$ 5.000. R$ 5.000. Se essa outra empresa estava oferecendo para ela 6.500. Isso é diferença. Isso é um up salarial muito bom, sabe? E numa tacada só. Ela recusou. Por quê? Porque ela sabe que onde ela trabalha é um lugar que valoriza ela e que ela tem um potencial de crescer lá, tem um potencial de fazer carreira lá, e é um lugar que se torna confortável para ela estar lá. Eu não digo comodismo, tem gente que continua no mesmo lugar por puro comodismo. Eu não estou dizendo dessa pessoa especificamente. Eu estou dizendo a pessoa que olha as oportunidades e pensa, cara, o que é melhor para mim? Porque quando você fala de trabalho, quando você fala de empresa, cara, você tem que fazer essa pergunta, o que é melhor para você? Você vai gastar, pelo menos 8 horas diárias, fora o transporte, fora diversos outros detalhes que acontecem no dia a dia, você vai passar praticamente 8 horas do seu dia, de segunda a sexta, nesse lugar. É um lugar bom para você estar? É um lugar que vai te dar paz mental? Nossa, é trabalhoso, mas cara, a gente sabe que tem lugar que é trabalhoso, mas no final do dia você fica gratificado daquilo. No final da semana você
você gosta do seu trabalho, você quer se desenvolver naquilo, você leva o trabalho para casa não como um fardo, mas porque, cara, aquilo daí te estimulou, aquilo tu quer desenvolver alguma coisa, tu quer crescer ali, sabe? E te dá satisfação, sabe? É isso que você tem que se perguntar, cara. Então, tome muito cuidado com esse tipo de aposta, tome muito cuidado com esse tipo de trabalho. E fiquem atentos a isso, cara. Fique atento a isso, pergunta, converse com as pessoas, não só aqui em Joinville, em qualquer outro lugar. E eu tenho certeza que você vai arrumar excelentes oportunidades, tranquilo? Tamo junto, um forte abraço, deixa teu like, teu comentário, se inscreve aqui no canal. E bora pra cima, galera. Valeu!